E para falar mais sobre essa nova lei que muda a exigência do período de experiência na hora da contratação, eu converso agora com Ricardo Mello. Ricardo, bem-vindo ao Emprego e Renda. Na sua opinião, por que essa lei mudou? Eu acredito que para potencializar a capacidade do trabalhador de encontrar um espaço no mercado de trabalho, né? O que a gente tinha, de certa forma, era uma barreira, um grande limitador. Muitas vezes, o trabalhador, mesmo tendo escolaridade e tendo até uma tendência natural a fazer muito bem feita a sua atividade, ele encontrava essa barreira pela falta de experiência. Então, essa nova lei acaba que potencializa muito a capacidade desse profissional entrar no mercado um pouco mais cedo e ter condições de mostrar que ele veio. Nós vimos na reportagem que os jovens podem ser os principais beneficiados, que geralmente não tinham o primeiro emprego, não tinham experiência e não conseguiam entrar no mercado de trabalho. Na sua opinião também, o que isso pode modificar para eles como consultor? Estímulo. Acho que, acima de tudo, o que o jovem precisa é de estímulo, de autoconfiança, dessa energia que mostra a ele que é possível ele construir o sucesso na carreira. A gente tem hoje, dentro da sociedade brasileira, grandes possibilidades de crescimento profissional que nós não tínhamos há muitos anos atrás. Mas, de uma maneira geral, o jovem sempre encontrava essa barreira, principalmente de mais baixa renda, essa dificuldade de se inserir no mercado. Então, com essa nova lei, o que eu pelo menos enxergo de uma maneira objetiva e muito clara é o estímulo. Um jovem mais estimulado, mais motivado, sabendo que se ele realmente se dedicar, ele vai ter condições de entrar no mercado com muito mais facilidade. A lei modifica essa exigência de 6 meses, mas na prática, você acha que isso também vai ser modificado? As empresas podem não pedir nos classificados, nos currículos, mais de 6 anos, mas na hora de contratar esse funcionário, isso também não pode ser modificado? Sua pergunta é excelente, porque o que acontece? Na realidade, o papel de quem faz as leis é potencializar as mesmas em função do brasileiro. Agora, na prática, o que a gente tem que observar em termos de mercado é que o profissional precisa ser empregável, né? Nós estamos buscando aumentar o nível de empregabilidade. Isso significa dizer que o profissional, seja ele jovem ou mais experiente, ele precisa estar preparado para, na hora de uma entrevista ou na hora que ele tiver que realmente mostrar o que ele veio na empresa, ele tenha condições de corresponder. Então, a diminuição do período de experiência facilita a porta de entrada. Eu diria que a porta se abre. Agora, o fato dele atravessar essa porta vai depender de outros fatores. A preparação dele, a sua apresentação pessoal, a capacidade dele mostrar para o empregador que ele realmente pode oferecer resultado para a empresa, que ele está disposto a aprender, que ele consegue se relacionar em equipe. São fatores que vão potencializar, juntamente com a lei, essa inserção dele no mercado com bastante êxito. O jovem e também o profissional como um todo deve ter uma experiência em diversas carreiras ou você acha que vale mais a pena focar numa carreira única? Olha, essa é uma pergunta muito polêmica, porque nós não temos uma resposta oficial. Vai depender muito da área que o jovem estiver atuando. Há determinados jovens, por exemplo, que ao adentrarem numa empresa que tem uma possibilidade de crescimento dentro da mesma, é muito mais interessante que ele possa ficar nessa empresa durante o tempo que ela permitir, aprendendo cada vez mais. Em contrapartida, há determinadas instituições em que o profissional iniciante ele não encontra possibilidades de crescimento. E se ele ficar ali 2, 3, 4 anos, ele vai ficar fazendo a mesma coisa. Nesse caso específico, seria interessante ele buscar outras oportunidades. Então, acho que tudo vai depender da carreira que esse jovem está seguindo e das oportunidades que vão se abrir para ele no lugar onde ele trabalha. Mas, de uma maneira geral, quanto mais experiência o jovem tiver em várias áreas, melhor, mesmo que seja em várias áreas dentro da mesma empresa. Você acha, por exemplo, então, que a forma de elaborar o currículo também pode ser modificada? O jovem, o futuro profissional, o profissional também já com mais experiência, precisa de colocar o tempo que ele trabalhou em determinada empresa? Isso também é relativo. Dependendo da empresa, da cultura da empresa que o está contratando, e por isso é importante que ele conheça a cultura dessa empresa, ele colocar esse período mínimo é fundamental. Mas, via de regra, a própria empresa, quando abre vagas para o mercado de trabalho, ela determina que o candidato ele coloque na experiência prévia que ele possui. Já há determinados outros lugares que essa experiência ela não é necessária. As empresas valorizam muito mais a qualificação que esse profissional teve e na hora da entrevista é que vai ser avaliado o período que ele está cursando, no caso de uma universidade, ou a experiência que ele já tem. Então, a dica é conheça a cultura da empresa, entre no site da empresa e converse com o responsável pelo setor de contratações para saber a melhor maneira de você fazer o seu currículo. Ricardo, por falar em site, então, o Instituto Ricardo Mello oferece palestras gratuitas para os nossos telespectadores, também para a grande população aqui de Minas Gerais, verdade. né? Agora, no dia 7, nós temos um curso que vai estar começando sobre desenvolvimento de carreira, exatamente sobre esse assunto, ajudando profissionais a construir uma carreira bem-sucedida. E a nossa palestra introdutória desse curso é totalmente gratuita. É só entrar em contato
no nosso site, que é o institutoricardomelo.com.br, ou então fazer as reservas pelo telefone 3226-8010. Vai ser agora dia 7 de abril, ainda tem vagas. Ok, muito obrigado por sua participação. Foi um prazer. Então, aqui no Emprego e Renda. Muito obrigado. Esta edição do Emprego e Renda